E nós começamos mais um Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro, onde encontramos o jornalista Sidney Rezende. Sidney, tudo bem? Boa quarta-feira, hein? Olá, para você também. Bom dia, Colombo. Senhoras e senhores, bom dia também. Vamos adiante, então, com os nossos assuntos nesta edição do Liberdade de Opinião, agora com o Sidney Rezende. O anúncio do novo programa social do governo, o Renda Cidadã, foi adiado mais uma vez. A expectativa era de que detalhes do texto fossem apresentados ainda hoje, né? Especialmente ali a forma de financiamento do programa. Mas, por enquanto, não há acordo de como ampliar o programa sem furar o teto de gastos. O presidente Bolsonaro tem conversado com aliados e dito que não vai tomar uma decisão antes das eleições municipais. O primeiro turno ocorre no dia 15 de novembro. Sidney, é um adiamento necessário, já que o primeiro não foi bem aceito por basicamente ninguém, aquele de utilizar dinheiro de precatórios, dinheiro do Fundeb, houve rejeição no ambiente político, rejeição do mercado financeiro. É bom esperar para não fazer bobagem dessa vez? Colombo, nós adiantamos aqui. Não é uma operação fácil, mas não tem jeito. Eu acho que vai ser, mesmo depois da eleição, o presidente disse, é mais conveniente, torna-se mais realista se encontrar o melhor caminho e provavelmente depois de aprovado, se encontrar esse caminho de financiamento, a operação não é também algo que possa ser feita muito rapidamente. Não, infelizmente, né? Porque as pessoas que serão certamente beneficiadas, de fato, precisam, e quanto mais rápido, melhor. Mas para fazer direito é uma operação que demora. Vou dar um exemplo, senhor, para a senhora, bem prático. Pega o Bolsa Família, por exemplo. Bolsa Família, ele alcança hoje, tem uma cobertura aproximada de 14 milhões de pessoas que usufruem do Bolsa Família. Estamos falando aí de um valor médio de R$190. O que está se pretendendo com este novo programa, o Renda Cidadã, é que se aumente de 20 a 25 milhões. Repare, de 14 para 20 ou 25 milhões de beneficiados. E a cobertura, em termos de valor, aumentaria de R$200 até R$300. Não se sabe o valor ainda. Então, você veja como vai ser necessário fazer um cadastramento, mesmo que se diga, mas foi feito agora para o auxílio emergencial. Ora, se tinham brasileiros invisíveis que a máquina do governo que analisa e cria mecanismos com retratos da realidade não tinha esse cadastro completo, se tem brasileiros que não têm identidade, se tem brasileiros além do Bolsa Família que vão ser incluídos, como fazer essa operação? Repito, não é uma operação fácil. Então eu acredito sim que ficará essa negociação das fontes para depois da eleição, porque aí você tem um outro Brasil acomodado nos municípios. Vamos saber quem é que ganhou depois da eleição, depois da apuração e, por fim, esta operação. Isso aí vai entrar para 2021 e ainda vai dar muito problema, viu? A gente vai conversar muito sobre isso aqui, acredito eu. Do ponto de vista político, é importante esperar a eleição também? O resultado da eleição pode alterar em alguma coisa a forma como o programa será financiado, elaborado, pago, aplicado a partir de janeiro do ano que vem, Sidney? Pode, se inclusive o governo retomar aquela história, né, de menos Brasília e mais Brasil, pode ser que os novos prefeitos queiram tomar a frente, já que os municípios estão quebrados e eles vão bater na porta do presidente Bolsonaro. Eu tenho visto gente de todos os matizes ideológicos e partidários, né, de todas as áreas, dizendo o seguinte: não, eu vou vencer, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou a Brasília. Tem gente que diz assim, eu vou bater continência pro presidente Bolsonaro, não é porque ele é do outro partido, ou porque eu penso diferente dele, porque nós precisamos ter uma boa relação, uma relação cordial, civilizada. Por quê? Porque os novos prefeitos vão precisar de recursos federais para solucionar os seus graves problemas. Os governadores teriam uma influência maior, mas no caso específico agora, dessa mudança do quadro, ela sempre propicia uma sinalização como é que vai ser o processo político nos 2 últimos anos do mandato do atual presidente, já visando 2022. Então, isso altera sim a composição da Câmara também. Aquele que deixou de ser deputado para concorrer a prefeito e de repente perde, ele volta. Esse já é carta marcada, já vai se saber o que ele pensa. Mas e aquele que foi eleito prefeito? Como é que vai ser a vinda do suplente? Vai rezar sobre qual cartilha, né? Qual vai ser a Bíblia, vamos dizer assim, da nova composição? Altera sim. Então é mais ou menos como se você estivesse entrando numa sala de cristais ou de espelho e que você não pode errar o caminho, não pode também quebrar cristais. É o que está dizendo o presidente. É problema demais para trazer para dentro. Ele está empurrando para frente. Como nós
dissemos há pouco, lamentavelmente, porque o povo que precisa gostaria de receber logo esses recursos de maneira mais imediata, mas isso vai demorar. Lembrando que o auxílio emergencial termina em dezembro e aí, se fizer aí com muita agilidade, lá para abril, se pode ter, ou março, abril, se pode ter a primeira leva de recursos. Ameniza um pouquinho o drama de quem sofre hoje com a falta de dinheiro no bolso e de emprego. Bom, vamos falar sobre retomada das aulas. As presenciais estão voltando hoje em São Paulo. Aulas extracurriculares. A aula curricular provavelmente só no mês que vem, se acontecer. Quase 80% das escolas particulares, 10% das públicas retomaram essas atividades extracurriculares a partir de hoje, como aulas de reforço. Uma diferença notável, hein? 80% de particulares e 10% das públicas. Os pais ainda estão muito divididos sobre mandar ou não os filhos para o colégio. O Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade uma resolução que autoriza o ensino remoto até o fim do ano que vem, 2021. Normas que valem tanto para a educação básica como para o ensino superior. Sidney, prejuízo enorme para estudantes do ensino superior que vão prestar Enem, para o pessoal do ensino básico também, principalmente nas escolas públicas, né? Nós vimos a diferença em São Paulo, 80% das privadas reabrindo e 10% só das públicas reabrindo. Lembrando que nas públicas os alunos já não têm tanto acesso assim ao ensino remoto, né? Porque às vezes não tem nem aparelho celular em casa para que mais de um filho consiga assistir às aulas. Na periferia de São Paulo, por incrível que pareça, a internet pega mal. Há um estudo feito por empresas em São Paulo que identificam que não há sinal de internet bom na periferia, como há no centro expandido, por exemplo, porque não há tantas antenas. Agora, essa nova flexibilização permitindo aulas online até o final do ano que vem, é o caminho correto, Sidney? Bom, eu tenho para mim que esse contato remoto veio para ficar. Por acaso, oficialmente vai até o final do ano que vem. Mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. A relação dos pais e dos estudantes com a diretoria e com as escolas particulares é completamente diferente das escolas públicas. São dois modelos de negócio muito complicados. Se você diz assim para as escolas privadas, não retomem de jeito nenhum, é possível que os pais digam também um pouquinho mais adiante, olha, se eu não estou tendo aula, como é que eu vou pagar pela prestação de serviço que eu não recebo? Até aceito pagar, mas seja um contrato diferenciado, menor um pouco. Então, as escolas particulares também têm, pelo seu modelo de negócio, uma necessidade de fazer com que as coisas se acelerem um pouco mais. Mas bate no teto da saúde. A saúde em primeiro lugar. Vamos para as escolas públicas. Acho sábia essa tomada de decisão, que os municípios e os estados tomem a melhor medida para cada caso específico e cada realidade da presença da Covid-19. Tem lugares que a incidência é muito baixa e você pode gradativamente voltar. Acho também muito bom e positivo que as escolas se preocupem com os cuidados de separação de mesas e cadeiras, a distribuição farta e gratuita de álcool em gel, o cuidado para o uso de máscara constante, a presença treinada, vamos dizer assim, pelo menos catequizada, né, por parte dos professores e profissionais de saúde para ajudar a ajustar a disciplina dentro da escola. Tudo isso é muito bom, mas isso não é uma questão estrutural de fundo, é imediata, é curtíssimo prazo. Eu até preferiria que se adiasse a volta um pouco mais, mas se fizesse isso num planejamento mais profundo. A impressão que a gente tem é que a área médica não aprendeu o suficiente com esta dura realidade da pandemia, porque o socorro de curto prazo tomou conta do tempo de todo mundo, não se pensou mais profundamente e também muito menos na área educacional. Não faz muito tempo, merecedor de críticas aqui, o ministro da Educação disse, essa internet, isso não é conosco aqui, não é com Brasília e tal. É sim, é com Brasília sim. Infraestrutura, planejamento, capacitação do sistema e treinamento para que as crianças possam utilizar em iguais condições. Dá para se fazer no ano que vem um Enem, por exemplo, com essa distorção, quando crianças têm excelente internet, têm acompanhamento dos pais, são preparados, às vezes professores particulares e tem uma escola um pouco mais constante em comparação a outra que não consegue nem acessar no aparelho celular,
celular porque não tem internet viável, lembra até a velha internet de escada? Não, não dá. Então, nós deveríamos estar agora nos preparando mais profundamente para como se fazer mais adiante. Nem que você aumente o tempo, nem que você rearrume as férias das crianças para o ano que vem. Então, dá tempo, gente, de consertar isso. Saúde em primeiro lugar. Eu estou totalmente ao lado dos pais que ainda estão inseguros. E com razão. Se eu tivesse essa condição de tomar essa decisão em relação a crianças, eu confesso que eu hesitaria em tomar decisão tão imediata. Volte já. Eu ia ver primeiro, para depois tomar a decisão mais serena, mais tranquila e conectada com a ciência e com a saúde. O desembargador Cássio Nunes, indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo, defende que uma nova discussão sobre prisão após a condenação em segunda instância seja feita pelo Congresso Nacional e não mais discutida no plenário da Suprema Corte. Nunes afirmou que a condenação não deve ser aplicada automaticamente, ou seja, condenado em segunda instância começa a cumprir pena. Cada caso é um caso e cada caso deve ser analisado de uma forma segundo a avaliação do desembargador Cássio Nunes. Um tema que certamente fará parte da sabatina a que ele será submetido no próximo dia 21 de outubro no Senado. Esse ponto de vista do desembargador sobre prisão em segunda instância pode ter influência no Senado? Lembrando, não é, Sidney, que há um grupo de senadores, especialmente aquele grupo de senadores do Muda Senado, que querem e trabalham pela aprovação de uma PEC para prisão em segunda instância, para dirimir qualquer dúvida sobre a legalidade da prisão em segunda instância pelo Congresso Nacional. Mas há um grupo de políticos também que veem isso com maus olhos. Um grupo entende que isso contraria a Constituição e é uma compreensão legítima, e há um grupo de senadores, denunciados, investigados, que temem serem vítimas de uma legislação que eles mesmos vão discutir, né? Colombo, penso que não há clima para não aprovar o nome dele. Eu acho que mesmo aqueles que sejam um pouco mais discordantes, um pouco mais radicais, defendendo uma punição mais imediata depois da condenação em segunda instância, não acredito que vetarão o nome do indicado do presidente Bolsonaro. Embora é preciso olhar direitinho o entorno. Eu já vou falar de segunda instância. Agora o que está se falando é que o currículo de Cássio Nunes não é um currículo fidedigno, que há algumas informações incompletas ou informações que não estão batendo, dando um pouquinho a impressão que ele pode estar repetindo aquela má prática aética e condenável do ministro, que não chegou a ser ministro, quase ministro, né? Decotelli. Lembra-se que quando ele disse que dava aula na Fundação Getúlio Vargas, a Fundação disse que não, quando ele disse que fez um curso completo na Argentina, e aí o reitor de lá falou que não, isso não acontecia. Está acontecendo isso também com relação ao currículo do indicado. Olha, e não é de menor isso, não é de menos, não é de menos isso, porque, olhe bem, um homem que ficará na principal corte por 27 anos tem que estar absolutamente, legitimamente sacramentado com a ética, com a decência, porque ele julgará terceiros. Este elemento, se a temperatura aumentar, antes mesmo da apresentação no Senado, do nome dele, da sabatina, isso poderá prejudicar um pouco. Mas já disse o presidente Bolsonaro que vai bancar, que é ele mesmo, e vai nessa. Indo para o Senado, eu acho que o nome dele vai acabar sendo aproveitado. Agora, em relação à segunda instância, essa é uma discussão polêmica. Gente, não é porque alguém é a favor ou contra da punição da segunda instância que está incapacitado para ser um integrante do Supremo Tribunal Federal. Vamos botar emoção, não é porque pensa igual a mim ou pensa diferente de mim, eu vou mudar a minha avaliação da competência para gestão numa instância tão fundamental da justiça. Ele foi habilidoso ontem, deu um pouco a impressão que ele, no fundo, não é favorável, não é que se puna já em segunda instância, embora tenha dito isso, mas disse o quê? Não automaticamente. Porque o que acontece? Se você tem ainda um processo, não estava em trânsito julgado, ele não terminou, há uma presunção de inocência. Se coloque na condição de alguém que foi condenado, né? Vamos imaginar que eu ou você, né, tivéssemos sido condenados em primeira instância. Vai para a segunda, fomos condenados em segunda instância. Daí já merecemos a punição já imediatamente? E se mais adiante se comprovar que houve um engano qualquer, ou que houve um abuso de algum juiz, ou que houve uma incorreção na composição de provas? Há vários casos nessa instância, chamaremos aqui de terceira instância, grosso modo, que acaba voltando para o início também. Há vários casos, porque faltou
um relato de uma testemunha ou faltou um documento qualquer. Então, é muito delicada essa história. Ele está ali jogando politicamente e está fazendo articulação todo dia, toda hora. Está indo bem nesses bastidores. Acho que o nome dele vai ser aprovado. Os brasileiros tiveram renda dobrada em função do auxílio emergencial em mais de 1.500 municípios do país, segundo o IBGE e o portal da Transparência do Ministério da Economia. O destaque fica para as regiões Norte e Nordeste, em que quase 70% dos domicílios foram beneficiados. Esse auxílio, nós já dissemos aqui agora há pouquinho, não é, Sidney? Tem data para acabar, aliás, já diminuiu de valor e acaba em dezembro. Será transformado, vitaminado e transformado no Renda Cidadã. Não se sabe exatamente a partir de quando esse pagamento será possível, porque o governo ainda não encontrou a fonte de financiamento. Chegamos a um acordo de que programas de transferência de renda são inevitáveis durante um período, ou serão inevitáveis durante um período, pelo menos no médio prazo, para uma parcela importante da sociedade brasileira. E quando eu digo chegamos, eu digo sobre os polos que disputam o pagamento ou não, que usam aquela expressão, olha, ao invés de dar o peixe, tem de dar vara para o indivíduo aprender a pescar. Você acha que essa discussão vai ficar ultrapassada, Sidney? Não, eu acho que não, Colombo. Eu acho que a gente não chegou a um acordo ainda não. Mas todos os dias eu, pelo menos, acordo e olho o Brasil assim e procuro não pensar no entorno da minha classe social, do bairro que moro, das condições que tenho, as 3 refeições diárias básicas que, graças a Deus, estão sobre a mesa, à minha disposição, porque não é esta a realidade da esmagadora maioria do povo brasileiro. E a gente tem que começar a olhar isso. Não estou dizendo dessa forma, fazendo um pedido para a elite, vamos dizer assim. A gente às vezes acha que não, né? Mesmo sendo alguém de classe média, você está numa elite, sim, porque muita gente no Brasil tem, às vezes, uma única refeição por dia. Estamos falando de comer, por isso que tantos estão na miséria, tantos estão na pobreza e muitos estão desempregados. Então, é muito importante que a gente quebre essa redoma e nós entendamos o seguinte: independentemente do regime e do sistema político que o Brasil venha a optar ou que optou e faz essa opção quase que sistematicamente a cada eleição, nós temos que pensar o seguinte, Colombo, um valor como esse de R$600 para muitas famílias triplicou o que ela tinha de movimentação diária. E tem mas muita gente que vive só com R$50. R$50 no mês. E aí você diz, como é que come? Às vezes come da lata de lixo, às vezes come num restaurante popular que tem, ou às vezes se transforma num pedinte. Então, para que a gente tenha a compreensão desse Brasil, independentemente do regime, é preciso políticas de resgate, de renda mínima, políticas transitórias, com datas pré-definidas, com inserções e, ao mesmo tempo, se desenvolver o desenvolvimento econômico para que se possa ter condições do Brasil crescer e ter mais gente trabalhando. Então, isso é inevitável. Agora, não vamos ter entendimento sobre isso, porque tem muita gente que pensa o oposto de mim. Não dane-se, não é verdade, isso não existe, eu quero o meu, lei de Muricy, né? Primeiro o meu, o resto que se dane. Eu acho isso muito insensível, muito ruim. E se nós queremos um país mais civilizado, mais inserido no cenário internacional, um país proporcional à nossa grandeza, precisamos ter um país mais justo e que saiba ceder e que saiba equilibrar. Estou falando de uma única classe social, não, nada disso. Esqueça isso, tá? Esqueça isso. Não é ideológica a minha conversa, ela é técnica. E você veja o que aconteceu, né? Uma rápida ajuda de auxílio emergencial resgatou muitos e muitos brasileiros e elevou a condição de muitos e muitos municípios do nosso país. Sidney, até amanhã, hein? Sei que esse papo aí é polêmico, esse último então é danado. Um abraço, Colombo, até amanhã. Valeu, uma ótima quarta. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.